Cara, se você começar a ler a Escritura, começar a pesquisar a palavra de Deus, você vai verificar que a palavra de Deus é a Bíblia em si, é uma coisa muito envolvente. Então, pessoas estudiosos, quando começaram a ler as Escrituras, eles disseram, não tem como, existe algo muito diferente. E um exemplo que eu gosto muito de dar é Isaac Newton, esse que todo mundo aí conhece. Isaac Newton, ele com 27 anos, ele teve um encontro com Deus através da Bíblia, que ele começou a pesquisar e ver que a Bíblia falava de muitas coisas atuais. Então ele começou a pesquisar aos 27 anos e descobriu que toda a sabedoria que ele tinha, ele poderia envolver junto com a palavra de Deus. Se você for numa livraria evangélica boa, ou então até na internet, você vai ver que ele fez um comentário sobre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Então, galera, vale muito a pena, tá? Então, pra gente começar vai ser rápido, tá? Não vou demorar muito, porque só vou colocar, assim, algo na mente de vocês para vocês pesquisarem a palavra de Deus, estudarem. Não tô aqui pregando contra pastores, contra líderes, não é isso. Mas eu queria que Deus, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, você pode ouvir uma pregação, você pode ver, você pode gostar, mas faça como os irmãos aqui, eu vou ler rapidinho. Atos 17, 10, diz assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Cara, tu imagina Paulo falando, imagina, a gente conhece Paulo, sabe que foi um grande estudioso, ele difundiu o evangelho naquele tempo. Imagina Paulo pregando, falando e os irmãos conferindo na palavra. Pô, será que é isso que ele está falando é verdade? Será que isso condiz com o que diz as Escrituras? Então eu queria te chamar para isso essa noite. Assim, eu quero que todo mundo compartilhe e isso vire uma moda entre os evangélicos, entre os cristãos. Que os jovens comecem a falar da palavra ao invés de ficar seguindo aquelas pessoas. Ah, faz o desafio de não sei o que, faz o desafio de blá blá blá. Então, como a palavra diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, então vamos fazer isso, galera. Quando você estiver vendo uma pregação, assistindo, não estou aqui para você se tornar crítico, mas quando o seu líder, quando as pessoas falarem, examina, não é errado. Pega a palavra de Deus e começa a pesquisar. Pô, será que isso é verdade? Será que isso condiz com a Escritura? Então, esse primeiro tópico que eu vou falar para vocês é só para deixar vocês um pouquinho do que está por vir na frente, tá? Então, como eu disse, batismo no Espírito Santo é uma coisa muito grande para ser falada, mas é rápido aqui, ó. Vamos lá. João chega e começa a pregar. Isso aqui que eu vou ler para vocês vai espantar algumas pessoas, e eu sei que algumas outras pessoas vão chegar lá e vão, meu Deus, o Júlio está falando besteira, não é bem isso, mas escuta bem aqui. Olha o que João diz. João chega e diz assim, começa o texto assim, Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então aqui você já está pegando o contexto da história. E ele diz assim, eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, ou seja, Jesus, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, não vou continuar aqui no início, vou falar assim para vocês. Quantas pregações em igreja eu ouvi o pregador falando que Deus ia me batizar com fogo ali aquela hora, ó.
João disse que Jesus, que ele estava batizando com água e Jesus vai te batizar com fogo agora. Mas esse fogo desse texto aqui não é esse fogo que a gente imagina. Olha aqui continuando. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Inferno. Aqui depois dessa frase, ele diz, ó, ele separará. Quem separará? O Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, como nós somos selados com o Espírito Santo, como diz as Escrituras, o Espírito Santo é o selo da promessa. Então, se você for pensar, o que é um selo? Imagina, quando você coloca um selo numa carta, para quê? Então, esse selo, esse Espírito Santo, ele está separando. E depois, o batismo com fogo é que ele quer dizer que aquele que não for separado com o Espírito Santo, Jesus vai vir julgar. Jesus vai fazer o quê? Jesus vai separar com o Espírito Santo por um lado, sem o Espírito Santo por outro lado. Vai ser com fogo. Vai ser o fogo eterno. Então não é errado dizer, alguns pregadores, que eu vou mais para frente colocar algumas passagens bíblicas dizendo do fogo, mas nesse texto aqui, o pregador que pegar e ler isso aqui, dizendo para você pedir o batismo com fogo, nesse texto aqui de João, você está pedindo algo que Deus não quer te dar. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus quer é que todos sejamos salvos. E o batismo com o Espírito Santo e com fogo são duas coisas distintas. Você tem que pedir o batismo com o Espírito Santo, que no caso seria algo além do que você recebeu, seria a plenitude. Então, assim, vamos começar, galera, a ler as Escrituras. Vamos começar a pegar, a ter santidade, a buscar a palavra, a fazer o que Deus quer. Os irmãos bereanos aqui, eles ficavam examinando. Pô, vamos ver se isso aqui é verdade, vamos ver. Por que eu estou falando isso? Porque eu já frequentei algumas igrejas, eu já verifiquei, eu já participei de alguns cultos em que existiam algumas doutrinas ou algumas coisas que o pastor colocava, ou o líder naquele momento colocava diante das pessoas. E as pessoas aceitavam. Então, assim, pegue as Escrituras, leia. Isso aqui é só uma partezinha do que Deus tem. Porque Deus tem muito mais pra gente. E se você começar a examinar a Escritura, você vai ver que isso aqui não é uma pegadinha. Isso aqui é o estudo do contexto em geral. Então ele está dizendo aqui, que eu vou repetir para quem chegou agora. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro. Ou seja, o Espírito Santo está separando. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então existem dois batismos, com o Espírito Santo e com fogo. Então quando você dentro da igreja, nesse contexto, é claro que se você vê um pregador que de repente ele vai usar esse texto aqui para falar algo de pentecostalismo ou coisa parecida, que eu não estou entrando nesse mérito, mas você vai verificar que a palavra de Deus ela tem que ser estudada. Então assim, vamos pegar a Bíblia. A Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser estudada, meditada. Então pega esse texto hoje. Eu não estou aqui falando contra o batismo no Espírito Santo. Existem outros nomes a serem dados. Ou receberem a plenitude. Ou algo mais daquilo que você tem. Porque aqui eu queria ler. Em Atos 2, quando Pedro está discursando, as pessoas chegam para ele e falam: Pedro, como que a gente faz para receber isso? Então Pedro fala: você vai crer e você vai ser batizado. Ou seja, a partir do momento que você creu, que você crê que Deus é Jesus, e Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, você recebe a divina revelação e recebe o Espírito Santo. Então, depois daquele momento,
quando acontece algumas coisas com a evidência de falar em novas línguas e acontece algumas outras coisas na nossa vida, aquilo ali você está recebendo uma porção a mais do Espírito Santo. Então, assim, vou encerrar a transmissão daqui a pouco. Eu vou agradecer a todo mundo que ficou hoje on, as pessoas que vão assistir depois, dá uma curtida na página. A página eu tenho um trabalho chamado, o nome novo vai ser Fala Galera. É um trabalho onde eu vou pelas igrejas falando sobre sexualidade jovem, falo sobre pornografia, falo sobre santidade. E assim, a pornografia tem afetado muitos jovens dentro da igreja. 40% dos downloads mundial é de pornografia. 20% dos evangélicos são viciados em pornografia. Então assim, não é que vê uma vez ou outra, mas são viciados. Então, eu quero te convidar, você que tem um acesso à internet bacana, que estuda a palavra. Então assim, ultimamente eu tenho lidado com pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Eu sou ateu, eu acredito na evolução, eu não acredito no criacionismo. Então assim, eu tenho estudado bastante sobre isso. E eu conversando com um menino esses dias, ele me disse, eu creio na evolução das espécies, eu não creio. Eu falei, pô, bacana. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei assim, imagina, isso aí eu aprendi com um rapaz bem estudado, ele falou assim, imagina você chegar na tua casa e tem um bolo lá de chocolate feito na tua mesa. Você tá a casa fechada, então você vai ter duas deduções. Ou alguém que sabe fazer um bolo entrou na tua casa e fez um bolo, ou estava passando um caminhão perto da tua casa, com trigo, com chocolate, com ovo, numa forma, e de repente houve uma explosão naquele caminhão, e o caminhão foi, tombou, só que quando ele tombou, a medida certinha de farinha de trigo, Nescau, ovo, açúcar, caiu dentro de uma forma e com aquela explosão, a combustão fez com que aqueles ingredientes todos misturados virassem um bolo e caísse na tua mesa. Aí ele falou, pô, que história maluca. Eu falei, qual que tu acreditaria primeiro? Aí ele falou, pô, eu acredito que alguém invadiu a minha casa e fez um bolo. Eu falei, é justamente o que a Bíblia fala. Quando a gente fala de teoria, de evolucionismo, de tudo assim parecido, é mais ou menos isso que as pessoas tentam colocar na nossa mente. Que por um acaso, uma explosão enorme, algo aconteceu, e aí as espécies foram a ser formadas. Então assim, quando a gente muda o contexto, as pessoas falam assim, caramba, realmente, eu estava pensando em besteira. Então assim, quero te ajudar, quero te falar, pô, estuda um pouco a palavra. A gente está lidando com pessoas hoje em dia que, poxa, falam muito, estudam. Então, assim, tem uma descriçãozinha maneira para vocês. Na Bíblia diz que a Eva é mãe de todas as pessoas. E o significado de Eva é esse. E agora, há pouco tempo, os cientistas verificaram que existe algo chamado, aí você colocar no Google agora, DNA mitocondrial. Isso quer dizer o seguinte, pegaram 160 pessoas no mundo todo, asiático, brasileiro, pegaram tudo. E pegaram o DNA dessas pessoas e isolaram. E o nome desse DNA é DNA mitocondrial, ou seja, é uma herança genética que só a partir da sua mãe. Se você pegar o teu irmão e isolar essa parte do DNA, você vai verificar que tem lá uma informação da sua mãe apenas. E sabe o que descobriram, gente? Descobriram que existe um DNA específico igual para todas essas 167 pessoas no mundo todo. Ou seja, a ciência comprovou que todo mundo veio de apenas de uma mãe. E isso a Bíblia já diz para a gente há um tempão. Então, assim, são coisas que a gente tem pesquisado, que eu tenho feito pesquisas, tenho estudado a palavra de Deus. Então, assim, cuidado, você que fala que a letra mata. Eu aprendi que realmente um pastor me ensinou que a letra mata a ignorância. Então, assim, estudem. Tá? Existem pessoas que não têm estudado a palavra, têm falado mal do dízimo, não sabem que o dízimo foi instituído muito antes até do que os sacerdotes.
Tá lá quando Melquisedeque, em Gênesis, você vai lá pesquisar, Melquisedeque, Matusalém, tá lá quando tem o dízimo a ele. Então assim, é muito antes, as pessoas estão falando mal da igreja, as pessoas estão falando que Deus não existe, estão vendendo um Deus diferente. Por quê? Porque a gente não tem pesquisado. Nós jovens, como diz a palavra de Deus, nós somos embaixadores. Então se você é embaixador, você representa a nação de Cristo. Então você tem que se preparar, você tem que estudar. Então estude a palavra. Eu aqui vou estar passando alguns estudos para vocês, vou estar passando algumas coisas em relação à hermenêutica também, que é muito importante a gente estar estudando, porque a gente vai ler o contexto todo. A Bíblia foi escrita numa língua, depois foi traduzido. Então existem algumas coisas que a gente precisa realmente descobrir, só que a Bíblia ela é verdadeira. Esse livro aqui, livros aqui, textos de 3.500 anos atrás, falam ao nosso coração muito forte. Então assim, a Bíblia é verdadeira. O jovem cristão de verdade, ele vai buscar, ele vai querer transmitir ao vivo, ele vai querer falar da palavra de Deus a todo tempo, ele não vai querer ficar se corrompendo com o mundo por aí. Eu tenho visto algumas transmissões, sabe? Algumas coisas, sem querer se desfazer de algumas pessoas, mas coisas bobas, jovens perdendo tempo, falando besteira, o tempo está tão corrido. Então assim, você aí que vai assistir ou está assistindo, cara, se você tem acesso à internet, pesquisa um texto, compartilha, propaga, me marca aqui que eu vou compartilhar também. E se você precisar de alguma ajuda, tá aí o meu Facebook, você pode me adicionar, tá aí a nossa página, que é falando sobre temas, sobre santidade, sobre jovens que têm problema. Teve um jovem uma vez chegou para mim e falou: Júlio, eu vou pedir para Deus tirar esse desejo de mulher, porque eu não aguento mais. Eu falei: que isso, cara? Aí tu vai ter o problema. Esse desejo pelas mulheres foi Deus que te colocou, mas você consegue pelo Espírito Santo se refrear. Então assim, jovens que se perdem, começam a namorar. Eu lidei com jovens que estavam tão bem dentro da igreja, começaram a namorar e eu estava ali junto com eles, falando: gente, vamos lá, não fica dentro da mesma casa com a garota sozinho, namora no claro. E coisas que parecem ser chatas, mas no final algumas pessoas não conseguiram e aí se perderam. E hoje em dia não estão juntos e não são felizes, cada um para um lado. Isso é triste, gente. Então assim, viver em santidade é bom, viver em santidade é bacana, tá? Eu vou encerrar a gravação agora e vou colocar um tema mais pra frente. Espero que você tenha gostado, tá? Então lembre agora, Mateus 3:10, quando João diz: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lê mais pra frente, você vai ver que João está dizendo que o batismo com fogo é onde vai queimar eternamente. Não é esse batismo com fogo que a gente está achando, tá? Então, galera, muito obrigado. As pessoas aí que estão escrevendo aí embaixo, tá bom? E eu acho que foi proveitoso, foi pouco tempo, mas brevemente eu vou estar elaborando mais alguns estudos aí pra gente. E muito obrigado aí pela atenção e que Deus ilumine a todos e que nós sejamos cada dia mais cheios do Espírito Santo e que essa dica aqui, essa transmissão sirva para você aí que está do outro lado, que vai assistir. Faz o mesmo. A gente precisa espalhar esse evangelho, a gente precisa pegar as ferramentas certas e espalhar esse evangelho, que é tão lindo. Você, quando vai na igreja, sente aquele mover, aquele Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de sábado agora ir no monte com alguns jovens. Então, assim, espalha isso. Estão falando por aí que Deus não existe, cara. Então, os jovens aí se perdendo. Essa hora aí tem jovens morrendo, mães chorando. E você está aí cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, recebendo. Então, pega a palavra, faz igual os irmãos bereanos que eu falei. Atos 17:10, lê. Era Paulo que estava falando, mas os caras liam lá. Pô, será que é verdade? Será que é verdade isso? Uma coisa que eu vou te falar, cara. Seja quem for te repreender, se não for em amor, não aceita. Não aceita ninguém te denegrir. Ninguém falar que você não presta, ninguém falar que você é um pecador miserável, que Deus vai pesar a mão sobre a tua vida se você sair daquela igreja ou daquela outra e for para outro canto. Deus não é esse Deus, não existe esse Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que não ama o pecado, mas Ele ama o pecador.
e Ele está pronto a restituir tudo aquilo que você perdeu. Então, se você errar e a pessoa vier com 10 pedras em cima de você, não permita. Deus não é um Deus assim. Deus é um Deus que Ele morreu na cruz do Calvário, Jesus. Ele sendo Deus, Ele se humilhou. E foi por mim, foi por você. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fica com Deus.